coisa e tal. E a CLT, como a gente já disse aqui, ele pegou tudo aquela época, todas as leis que tinha referente ao trabalho e consolidou tudo num código. Mas não teve nenhuma inspiração? Nenhuma, então? zero. Não tem nenhuma vírgula, nenhuma... Então da onde vem a confusão? São Paulo. São Paulo é antitulista. São Paulo. Fala, 43. 43. É São Paulo, porque São aí Paulo, eles têm... E aí é uma coisa que eu costumo falar com as pessoas, né? Porque o Getúlio era fascista e tudo. Não, não era. Não existe nada de discussão. Quem quiser uma recomendação sobre isso... Isso não é uma discussão entre historiadores, por exemplo. Sérios, não. Não. Eu recomendo a leitura de um livro muito bom sobre o fascismo, que eu acho que é a melhor leitura que eu fiz sobre o fascismo até hoje, que é do Robert Paxton, que chama Anatomia do Fascismo. É um livro que ele vai tentar... Paxton. Vê se acha a capa aí pra gente. E aí ele vai falar sobre o fascismo como um fenômeno histórico, ele vai tentar delimitar ali o que ele chama do mínimo fascista para tentar caracterizar o que é o fascismo e o que não é. E nesse livro tem um capítulo em específico sobre as experiências aqui da América do Sul, especialmente o Vargas e o Perón. E ele é enfático em afirmar que o Vargas não em nenhuma hipótese pode ser considerado. Por quê? Porque ele era um reformador social, ele é um reformador pragmático, que às vezes ele estava mais à esquerda, às vezes ele estava mais à direita, mas no objetivo de proporcionar o desenvolvimento do Brasil. Ele seria o quê? Um nacionalista? Positivista. Um nacionalista. Se você for na ideologia dele, você vem com um bagulho de positivismo no Brasil, você vai ver toda a influência. Esse livro Vou ler. tem um capítulo sobre o Vargas, ele vai... Porque se você vê, você tem ampliação de direito, você tem ampliação, inclusive, democrática do pós-Vargas, você tem um processo de expansão de direitos sociais que, no caso dos fascistas, é o contrário, de regressão de muitos desses direitos sociais. Sim. E você tem, na verdade, essa influência do nacionalismo, do positivismo, reformando a sociedade. Então, por exemplo, o primeiro partido que o Vargas queria criar para poder ser o partido da Revolução de 30 era o PSB, Partido Socialista Brasileiro. E aí ele já tinha essa intenção de querer uma veia política ali, querer um instrumento político desse processo da Revolução de 30. E aí esse processo que vai chegar até 45 é um processo que ele vai amadurecendo. Inclusive, aí a gente já meio que começa a falar do nascimento do trabalhismo. Porque aí ele vai amadurecendo esse processo, que ele pensa assim... Eu preciso de um partido político de massas para poder conduzir essas reformas aqui no Brasil. Porque ele tenta fazer isso de cima para baixo. E só é uma coisa importante, só para você concluir, Fred, que naquele momento o mundo, ele não estava ainda convencido de que esse sistema que a gente aprende hoje, que é o liberal, Montesquieu e coisa e tal, que esse seria o regime que ia vencer. Não era um mundo de democracia. Não era um mundo de democracia, porque você tinha ali a União Soviética com muito desenvolvimento também, bizarro, então era um tipo de regime que não tem nada a ver com o que a gente vê hoje, né, que a gente chama de democracia. Sim. Você via ali na Europa, por exemplo, a ascensão do nazismo, coisa do tipo, que também tem esse processo de levantar a Alemanha com fascismo na Itália. A Inglaterra já tinha essa república, né, que é o parlamentarismo, né, tinha um rei, coisa do tipo. Então tem vários tipos ali. Então aquela coisa não era igual a gente entende hoje. Estados Unidos. Isso. Estados Unidos tem aquela outra dinâmica, só que lembrando sempre que os Estados Unidos vivem um estado de apartheid até os anos 70, ou seja, segregação, né? Oficial. Meu pai, por exemplo, se tivesse nascido nos Estados Unidos, seria sido apartado até 20 anos de idade. Tinha banheiro especial. E só um ponto antes de eu passar de novo pro Fred. Pra mim, esse é um falso debate, tá? Esse negócio de ficar, porque era inspirado no fascismo, era isso e aquilo. Isso é uma tentativa de moralizar a discussão e de tentar desmerecer, em alguma medida, a experiência brasileira, tá? Por quê? Porque numa experiência de desenvolvimento, e isso acontece desde as maiores ditaduras até os países mais livres, digamos assim, vão ter similaridades dentro desse processo, porque a gente está falando da construção do capitalismo. Sim. E o capitalismo, ele tem determinados predicados, características que o colocam nesse lugar de capitalismo. Senão a gente chama uma coisa, cada coisa é uma coisa. Não. Na Europa tem capitalismo, no Brasil também tem. Tem as suas diferenças? Tem. Mas existem determinadas coisas que unificam, tem uma espinha dorsal, claro. Então, exatamente. Então, por exemplo, vai pegar ali a CLT. A CLT, ela... Inclusive, até voltando para a questão do Vargas keynesiano, a CLT ela foi fundamental para poder consolidar o processo de industrialização no Brasil. Por quê? Porque ela traz previsibilidade para a classe empresarial, para o investimento e para o nível de demanda. Então, ao mesmo tempo em que se encarece a mão de obra do trabalhador, que as elites até foram contra, tá? Elas não queriam. Só que depois elas acabam aderindo, por quê? Porque na medida em que você
encarece a mão de obra do trabalhador, você também melhora a condição do trabalhador, esse trabalhador também vira um consumidor, ou seja, a demanda agregada que vai incidir na hora do cara decidir se ele vai fazer o investimento ou não. Dizem que tem até a lenda que o Vargas falou, né? Tipo assim, os empresários reclamando do CLT, vai falar, esses caras são burros. Eles vão ter mais dinheiro na querendo. E além disso, se você deixar solto, os caras vão entrar em ebulição, a revolução tá acontecendo aí, vão tomar coisa desse, é burro. E essa é a consciência dele, justamente, que vai... porque aí se você já tem esse processo do fim da guerra, o Brasil participa da Segunda Guerra, faz muito bonito, inclusive, na Segunda Guerra. Lutando contra os fascistas, contra o fascismo. Esse talvez seja a prova mais cabal de que ele não era Brasil fascista. lutou contra o fascismo. Inclusive, uma das experiências que eu tive lá em Juiz de Fora no ano passado foi muito legal, que eu conheci o último pracinha vivo da cidade lá. Ele é vivo ainda? Ainda é vivo. 103 anos de idade. Esse cara, não? Ah, com certeza, cara. Imagina a história. Que 103 anos de idade, lá em Juiz de Fora, ele é o único que tá vivo. Lá tem um museuzinho. Cara, no Nordeste, a gente tava atrás que a gente tá tentando entrevistar. Tem um museu pequenininho lá da FEB, tudo. É uma história muito bonita que, infelizmente, ela não é muito bem contada, ela não é muito resgatada. Que é bonito, cara. O Brasil foi lá, lutou contra o fascismo. A galera só faz piada. Arregaçou com os alemães na Itália, inclusive. O Brasil fez muito bonito. Sim. E isso tem que ser destacado, assim. E aí, nessa época, teve esse processo. E aí, só para um parênteses também... As pessoas, especialmente meu amigo de esquerda aí que tá me vendo agora, né? Se você reproduz essa ideia de que o Getúlio era fascista e tudo, só pensa comigo o seguinte. Tem muita Qual gente... esquerda faz isso? Tem muita esquerda que faz isso. Alguns anarquistas, comunistas. Só na medida em que o trabalhismo começar a ganhar amplitude, isso vai começar a se intensificar. Eu só quero fazer um exercício pra pessoa aí da esquerda que tá me assistindo, que é o seguinte. Eles querem eles já quebraram a Eletrobras. Eles já é deles e infelizmente o Lula não vai reverter. Mudaram até o nome, né, agora? Mudaram até o nome. Eles querem derrubar a Petrobras, eles querem rasgar a CLT, eles querem quebrar o BNDES também e fazer com que o BNDES não tenha o papel que ele nasceu para ter. Eles querem entregar a Embraer? Querem. E aí eu só penso o seguinte, gente. Se você fica reproduzindo o tempo inteiro que o Getúlio é fascista, você está facilitando esse processo. Com certeza. Porque é muito mais fácil eu chegar e falar, a CLT tem que ser rasgada porque ela era uma herança fascista. Aí é muito mais fácil esse processo avançar se você usar esse discurso, né? Então, se você alimenta isso, você está ajudando essas pessoas. Quer fazer uma apreensão crítica do Getúlio? Beleza, mas não faz essa bobagem, não. Aliás, vamos então fazer... Não vou fazer não, deixa eu... Pontos negativos. Eu só queria que ele falasse... Não, mas um ponto negativo a gente já colocou aqui por esse... Não, eu coloquei... Calma aí, a gente falou sobre a perseguição com os comunistas, por exemplo. Esse é um dos pontos mais negativos ali da herança do Getúlio, porque eu sou o cara que eu digo, os trabalhistas e os comunistas, eles podem estar lado a lado, porque a gente, apesar das divergências... depois eu vou querer saber... Tem um ponto negativo, sim, nesse problema, porque a gente está falando de uma série de avanços de direitos que eles não se estenderam para o trabalhador rural nessa época. Isso foi um problema para o Getúlio. Que aconteceu isso na época? Pode ser por falta de tempo, pode ser por falta de visão política. Questão pode de ser... aliança política também. O Getúlio ele tinha ali algumas alianças com certos grupos, elites rurais e tudo, mas assim... Bancada. Ele fez... Porque assim, a gente teve um processo de avanço muito forte no trabalhador urbanizado e tudo, e esse trabalhador, tanto é que esse trabalhador, ele elegeu o Getúlio, né? Ele voltou pelos braços do povo mesmo assim, nesse ponto. Só que isso ainda teve muita dificuldade por a questão rural, nesse momento. É por isso que eu tava... Na hora que eles discordaram de mim, eu tava falando sobre a questão utilitária de você poder trazer determinados direitos para os trabalhadores, para você poder fazer também um determinado controle dessa classe trabalhadora. Um dos motivos... Vocês podem até me... um determinado controle no sentido, por exemplo, os sindicatos... Durante o projeto varguista, para a construção do que a gente vai entender como trabalhismo, existe uma unificação dos sindicatos e esses sindicatos ficam à mercê do governo, certo? Então você controla os sindicatos, gera uma previsibilidade, por exemplo, para que o sindicato não faça greve à sua revelia, ou seja, ele tira a autonomia dos movimentos trabalhadores e coloca debaixo do braço e fala assim, ó, a gente vai dar esses direitos para vocês, certo? E aí vocês relaxem aí, só que a autonomia de vocês... Uma questão da perseguição que acontecia com os comunistas é por conta dessa questão da autonomia. Por quê? Porque haviam movimentos que queriam se distanciar do governo, certo? Queriam a autonomia. E o
uma tentativa, uma medida de caráter autoritário do Estado foi de ir acabando com esses movimentos para você ter uma coesão ali da classe trabalhadora em torno do projeto político do governo. E aí isso traz tudo o que tem